Gente, eu vim falar sobre o que está acontecendo na Ilha de Marajó, mas eu não vou ser mais uma pessoa a contar o que está acontecendo lá, porque isso você consegue facilmente procurando na internet, né? Eu vou deixar links importantes com relatos de pessoas que realmente estiveram lá, falaram com propriedade, mostraram com imagens a realidade da Ilha de Marajó. Então eu vou deixar os links aqui no box de informação e você acessa lá. Eu já tinha postado antes de viralizar, tá? Mas como os stories apagam em 24 horas, eu vou deixar registrado aqui na minha casa, que é o YouTube, e eu não poderia deixar de vir aqui fazer esse vídeo. Mas o que isso tudo tem a ver com você e o que isso tudo tem a ver comigo? Eu sofri abuso sexual dos 6 aos 12 anos. Tem um vídeo completo aqui contando meu relato no canal. Eu nunca consegui assistir esse vídeo. Eu gravei e dei pra Marcela editar porque me faz muito mal reviver tudo isso com detalhes. Mas eu queria relembrar a você que quase 70% dos abusos infantis acontece dentro da sua casa, por familiares, amigos ou conhecidos, amigos que a gente confia, né? Você tem noção do que é quase 70%, gente? Vocês têm noção do que é quase 70%? Acho que você não tem noção. Eu vou explicar pra você. É muito mais fácil o seu filho, seu irmãozinho, sua irmãzinha, seu priminho ser abusado dentro da sua casa do que na rua. O que também pode acontecer, tá? Porque uma coisa muito importante de eu falar pra vocês aqui é que saiba que os pedófilos, agressores, molestadores e afins, eles procuram empregos, né, bicos, atividades que eles possam ter que lidar com crianças ali. Então, ó, parque de shopping, recreadores infantis, professores, né? Eu viajei agora no carnaval, não só no carnaval, mas enfim, antes do carnaval a gente foi pro Beach Park e eu vi que as pessoas largam os filhos assim mesmo, de boa, com pessoas que nunca viram na vida, só porque estão trabalhando lá pra lidar com criança, mas não sabe por que essa pessoa foi procurar esse emprego, se essa pessoa é realmente confiável. Então só lembre que 70% dos casos acontece bem perto dos nossos olhos, em pessoas que a gente confia, né? Em pessoas que a gente fala assim, ah, não, lida com criança, é uma criança. O próprio abusador, o meu próprio abusador, era uma pessoa que todo mundo falava, nossa, todas as crianças adoram ele, porque ele vivia muito solícito com todas as crianças, ele sempre se oferecia pra brincar, pra tá, sabe? Ele aquela pessoa sempre querendo estar com as crianças, é impressionante. Mas enfim, só queria lembrar vocês isso, tá? Mas não é pra você pirar, tá? Você precisa orientar o seu filho a se proteger, a confiar em você sempre que tiver que contar alguma coisa, que ele possa contar pra você e não esconder. Uma coisa que eu não tive, tá? Os meus pais não falavam sobre isso e eu só parei de ser abusada aos 12 anos, quando eu tive a consciência do que estava acontecendo, ou seja, eu fui abusada por 6 anos. Tá, Evelyn, e a Ilha de Marajó? O que tem a ver com tudo isso que você tá falando? Eu vou falar pra você. Se isso aconteceu na minha casa, com os meus pais, com a condição financeira ok, não eram ricos, não eram classe média, eram pobres, mas tinham uma condição ok, funcionários públicos, estudados, zero ignorantes, você imagina o que tá acontecendo no Marajó. Pessoas que são analfabetas, pessoas que não têm orientação nenhuma, pessoas que não têm apoio de quem deveria ter, sabe? Que é principalmente o governo que tá ali. Não tem. Então, além dos abusos dentro de casa pelos próprios familiares, as crianças, por falta de comida, por falta de dinheiro, por ter que sobreviver, por pura sobrevivência, estão sendo entregues para prostituição infantil, para tráfico de órgãos. E o pior disso tudo é que tem gente muito grande envolvida que tá se calando porque tá lucrando com tudo isso. Sim. Inclusive, se você procurar, já tem acusação de pessoas na época que estavam no poder do governo que estavam por trás desse tráfico, desse abuso, né, dessa entrega. Muitas crianças lá não têm registro em cartório porque é tudo muito difícil, né? Só chega lá de barco. Então, assim, eles aproveitam disso para poder muitas crianças serem desviadas para outros países, né? Quando cruzam a fronteira, acontecem coisas absurdas que estão bem aí e um monte de gente tá assim, ó, cala a boca, não pode falar, porque, ó, muito dinheiro que a gente tá ganhando. Lá, gente, rola um ciclo de sobrevivência, né? Onde os poderosos, ao invés de ajudar, como eu falei pra vocês, eles lucram com essa miséria. Então eles querem mais que as pessoas estejam passando fome, desesperadas, né? Pra poder entregar essas crianças. E essas mulheres também poderem se prostituir, porque quanto mais vulnerável, mais sem dinheiro, com fome, mais as loucuras as famílias têm que fazer. Então, muitos que já foram abusados e vendidos, violentados desde pequeno, fazem o mesmo com seus filhos. Então, por quê? Porque precisam sobreviver, precisam comer. Ah, tá, Evelyn, mas até agora eu não entendi. O que eu tenho a ver com isso? Desculpa, mas eu não moro lá. Eu moro aqui. Agora eu vou te pegar na responsabilidade principal. Com essa profecia contra a Babilônia, ela simboliza o que vai acontecer aos que lutarem contra o povo de Deus. Aos que fecharem os seus olhos para o que está acontecendo no mundo. E o que me conforta, porque mesmo sabendo e sentindo quão horrível tudo isso que está acontecendo eu creio em um Deus que me conforta na palavra. Isaías 13, versículo 9. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar, logo ao nascer. O sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz, eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Isso me conforta. Desculpa, mas isso aqui, glória a Deus por isso. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos, esse orgulho, essa vaidade, essa ganância do dinheiro.
Deus vai acabar com isso aí. E humilharei as pessoas violentas. E tem mais. Isso tudo que tá acontecendo na Babilônia tá acontecendo aqui. Você acha que não tem nenhuma relação? Ah, é coincidência, né? Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados. As suas casas serão assaltadas e suas mulheres violentadas. Em outra tradução, os seus filhos serão mortos, os seus filhos serão esmagados, serão destruídos e serão violentados, né? Em outras palavras, essa aqui é a minha tradução, é a tradução da linguagem de hoje. Isso tudo já aconteceu na Babilônia. E o que Deus fez? Deus destruiu a Babilônia completamente. O que me conforta é a palavra e ela continua me confortando. Lá em Lucas 17 fala assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado! Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que destes pequeninos pequem. Sim, porque estão levando as crianças à relação sexual. Crianças de 2, 5, 7, 10 crianças, independente da idade. Infelizmente, tem gente que vai falar, tá, mas eu não moro lá, eu não posso fazer nada. Pode compartilhar. Não foi pra compartilhar meu vídeo, não. Compartilha os vídeos que tem aí, eu vou deixar os links pra vocês. Compartilha, fala, bota a sua cara, fala. Você pode compartilhar, pode cobrar da televisão que não está falando sobre isso por causa de uma briga política, fazer barulho, não se calar e se posicionar. Eu vou falar uma coisa pra você. Muitos foram calados. Muitos tentaram calar os que já falaram sobre isso lá atrás. E não venha me falar que eu sou a favor de um governo, eu sou a favor de outro, não desfoca. Eu sou contra o abuso sexual infantil, que tem um nome até muito bonito de falar, né? A delegada Palomari, que foi lá no VacaCast, quando participou do nosso podcast falando sobre o que é o abuso infantil, ela falou: abuso sexual infantil é laceração dos órgãos genitais, é perfuração do intestino, é perfuração do útero. Eu fico arrepiada. Crianças são pequenas, elas não têm estrutura para receber o tamanho dos órgãos e tamanha violência, elas morrem, elas sangram. Isso é um abuso, isso é violência sexual infantil. Então por isso que eu falo, quando a gente fica crimes cruéis, crimes bárbaros, crime hediondo, a gente suaviza o que é. Uma vez eu tava conversando com um médico amigo meu do Corpo de Bombeiros, ele falou: Paulo, eu só entendi o que realmente era um abuso sexual de crianças quando chegou uma criança com o intestino para fora. A criança que eu tive que reconstruir 1 ano. Então, assim, a pessoa não tem ideia, as pessoas não têm ideia. Então, assim, todo esse segredo, quantas vezes a imprensa, às vezes em entrevistas, em reportagem, a gente batia um papo antes e eles falavam: nossa, como é grave isso, mas a gente não pode falar dessa forma, porque incomoda. Ou até mesmo, quantas e quantas plataformas a gente não pode divulgar determinados conteúdos. Eu toda hora tenho um vídeo derrubado, excluído, bloqueado. Nosso vídeo aqui não será monetizado, só pelos termos que a gente já usou. Mas eu não tô nem aí pra monetização, eu quero falar sobre o assunto, eu quero trazer o assunto, que as pessoas possam entender do que a gente tá falando, porque quando a gente fala, como você falou, o abuso sexual é muito vago, né? Sim, é muito suave. Não tem noção. Sim. Isso é abuso, isso é violência sexual infantil. Dói de ouvir, né? Mas tem que ser falado, porque falar abuso sexual é muito bonita a palavra. Ah, as crianças estão sofrendo abuso. Não, as crianças estão sendo mortas, violentadas, sangrando, dilaceradas, com dor, sofrendo. Isso não tem a ver com estar de um lado de um governo, do lado de outro. Isso tem a ver com você ser humano, você ter empatia e amor de Deus. E não se calar sabendo que tudo isso está acontecendo embaixo dos nossos olhos. Não moro lá. Não se cale.